Olá! Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante através de perguntas que desafiarão sua sabedoria. Prepare-se para testar seus conhecimentos e descobrir o quão afiado está o seu intelecto. Sejam bem-vindos ao canal Sabedoria em Jogo. No jogo de hoje teremos 28 perguntas sobre história. Fique atento, pois cada resposta correta vale um ponto. E no final queremos saber quantos pontos você conseguiu. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhum desafio futuro. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam participar e testar seus conhecimentos. Boa sorte a todos e que vença o aprendizado. Pergunta 1. Em que ano ocorreu a Revolução Francesa? A. 1785. B. 1776. C. 1789. D. 1793. Se você respondeu C. 1789, parabéns! A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. 2. Em que ano aconteceu a Revolta dos Malês? A. 1945. B. 1835. C. 1935. D. 1845. A resposta correta é B. 1835. A Revolta dos Malês foi a maior revolta de escravos da história brasileira. 3. Qual batalha é conhecida como Waterloo? A. Batalha de Leipzig. B. Batalha de Austerlitz. C. Batalha de Waterloo. D. Batalha de Gettysburg. Se você escolheu C. Batalha de Waterloo, acertou. Foi nesse confronto que Napoleão Bonaparte foi derrotado em 1815. 4. Quem foi o primeiro imperador do Japão? A. Jimmu. B. Hirohito. C. Meiji. D. Taisho. A resposta correta é a Jimmu, o lendário fundador do Japão, segundo a tradição japonesa. 5. Qual foi o resultado da Guerra do Peloponeso? A. Vitória de Atenas. B. Vitória de Esparta. C. Empate. D. Conquista persa. A opção correta é B. Vitória de Esparta. Essa guerra, que ocorreu entre 431 a.C. e 404 a.C., teve um impacto significativo na Grécia Antiga. 6. Quem foi o fundador da dinastia Ming na China? A. Zhu Yuanzhang. B. Genghis Khan. C. Qianlong. D. Kangxi. Se você escolheu a Zhu Yuanzhang, acertou. Ele foi o fundador da dinastia Ming, que governou a China de 1368 a 1644. 7. O que foi a Inquisição Espanhola? A. Tribunal Militar. B. Tribunal Religioso. C. Tribunal de Heresia. D. Tribunal de Injustiça. A resposta correta é B. Tribunal Religioso. A Inquisição Espanhola foi um tribunal da Igreja Católica que buscava erradicar o suposto heresias na Espanha. 8. Quem foi o último faraó do Egito? A. Cleópatra. B. Ramsés II. C. Tutancâmon. D. Ptolomeu XV. A opção correta é D. Ptolomeu XV. Ele foi o último faraó da dinastia ptolemaica e governou o Egito até a anexação pelo Império Romano. 9. Qual foi o tratado que encerrou a Primeira Guerra Mundial? A. Tratado de Versalhes. B. Tratado de Trianon. C. Tratado de Brest-Litovsk. D. Tratado de Sèvres. A resposta correta é a Tratado de Versalhes, assinado em 1919, que formalizou o fim da Primeira Guerra Mundial. 10. Qual era o objetivo da Guerra dos Boxers na China? A. Expulsar estrangeiros dos territórios chineses. B. Causa do comércio e do consumo de ópio.
C. Revolta contra a dinastia. D. Entrada de produtos externos na economia da China. Se você escolheu a expulsar estrangeiros dos territórios chineses, acertou. Foi uma revolta contra a presença estrangeira na China no início do século XX. 11. Qual foi a causa imediata da Guerra Franco-Prussiana? A. Assunto de Luxemburgo. B. Questão dos ducados. C. Incidente diplomático. D. Questão de Schleswig-Holstein. A resposta correta é C. Incidente diplomático. Esse evento, em 1870, desencadeou a guerra entre França e Prússia. 12. Quem foi o presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana? A. Abraham Lincoln. B. Andrew Johnson. C. Ulysses S. Grant. D. James Buchanan. Se você escolheu a Abraham Lincoln, parabéns! Ele foi o presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana, um período crucial na história do país. 13. Qual foi o impacto da peste negra na Europa medieval? A. Crescimento populacional. B. Declínio da nobreza. C. Redução da população. D. Ascensão do feudalismo. A resposta correta é C. Redução da população. A peste negra no século XIV teve um impacto devastador na população europeia. 14. O que foi o Tratado de Tordesilhas? A. Acordo entre Inglaterra e França. B. Divisão do Império Otomano. C. Divisão do Novo Mundo. D. Acordo entre Espanha e Portugal. Se você respondeu D. Acordo entre Espanha e Portugal, acertou. Esse tratado, assinado em 1494, definiu as áreas de exploração entre as duas nações ibéricas. 15. Quem o Brasil apoiou na Segunda Guerra Mundial? A. Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética. B. Roma, Berlim, Tóquio. C. Espanha, Suíça, União Soviética. D. Inglaterra, Portugal, Noruega. Se você escolheu a Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, parabéns! O Brasil apoiou as potências aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. 16. O que foi a Guerra do Ópio? A. Conflito entre França e Áustria. B. Conflito entre Rússia e Turquia. C. Conflito entre China e Grã-Bretanha. D. Conflito entre China e Inglaterra. Se você escolheu C. Conflito entre China e Grã-Bretanha, acertou. A Guerra do Ópio, a principal motivação, a questão do comércio do ópio, produzido pelos chineses. 17. Quem foi o líder da Revolução Bolchevique na Rússia? A. Leon Trotsky. B. Vladimir Lenin. C. Joseph Stalin. D. Mikhail Bakunin. A resposta correta é B. Vladimir Lenin. Ele foi um dos principais líderes da Revolução Bolchevique de 1917. 18. O que foi o apartheid na África do Sul? A. Sistema de castas. B. Política de segregação racial. C. Sistema de governo monárquico. D. Política de integração racial. Se você escolheu B. Política de segregação racial, parabéns! O apartheid foi um regime de segregação racial na África do Sul que durou de 1948 a 1994. 19. Quem foi o arquiteto do Plano Marshall? A. George Marshall. B. Harry Truman. C. Winston Churchill. D. Joseph Stalin. A resposta correta é a. George Marshall. Ele foi o arquiteto do Plano Marshall, um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa após Segunda Guerra Mundial. 20. Qual foi o evento que marcou o início da Idade Média? A. Queda do Império Romano do Ocidente. B. Renascimento Carolíngio.
C. Concílio de Nicéia. D. Fundação de Constantinopla. Se você respondeu a queda do Império Romano do Ocidente, acertou. Esse evento, em 476 d.C., é geralmente considerado o marco inicial da Idade Média. 21. Quem foi o líder militar da Revolução Cubana? A. Fidel Castro. B. Che Guevara. C. Fulgêncio Batista. D. Raul Castro. A resposta correta é a Fidel Castro. Ele desempenhou um papel crucial na liderança da Revolução Cubana em 1959. 22. O que foi o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos? A. Luta por independência. B. Luta contra a escravidão. C. Luta pelos direitos civis dos negros. D. Luta pela democracia. Se você escolheu C. Luta pelos direitos civis dos negros, parabéns! O movimento dos direitos civis foi uma luta pelos direitos civis e igualdade racial nos Estados Unidos, especialmente nas décadas de 1950 e 1960. 23. Qual foi o objetivo da expedição Lewis e Clark nos Estados Unidos? A expedição exploratória do continente norte-americano. B. Explorar o rio Amazonas. C. Mapear a fronteira com o Canadá. D. Investigar a cultura indígena. Se você escolheu a expedição exploratória do continente norte-americano, acertou. Essa expedição, liderada por Lewis e Clark, explorou a região oeste dos Estados Unidos no início do século XIX. 24. Qual foi o país que liderou a Revolução Industrial? A. Inglaterra. B. Estados Unidos. C. Canadá. D. França. A resposta correta é a Inglaterra. Ela foi o berço da Revolução Industrial no final do século XVIII. 25. O que foi a Guerra dos 100 Anos? A. Conflito entre Inglaterra e França. B. Conflito entre Espanha e Portugal. C. Conflito entre Áustria e Prússia. D. Conflito entre Rússia e Turquia. Se você respondeu a conflito entre Inglaterra e França, acertou. A Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, foi um conflito prolongado entre esses dois países. 26. Quem foi o fundador do Império Aquemênida na Pérsia? A. Ciro o Grande. B. Dário I. C. Xerxes I. D. Artaxerxes I. A resposta correta é a Ciro o Grande. Ele foi o fundador do Império Aquemênida no século VI a.C. 27. Qual foi a primeira dinastia da China? A. An. B. Zhou. C. Shang. D. Xia. Se você escolheu D. Xia, acertou. Xia foi a primeira dinastia registrada na China. 28. O que foi o Congresso de Viena? A. Tratado de paz pós Primeira Guerra Mundial. B. Conferência sobre o Comércio Internacional. C. Tratado que encerrou a Guerra dos 30 Anos. D. Conferência para reorganizar a Europa pós-Napoleão. A resposta correta é D. Conferência para reorganizar a Europa pós-Napoleão. O Congresso de Viena, de 1814 a 1815, buscou restabelecer a estabilidade na Europa após as guerras napoleônicas. Espero que você tenha gostado do desafio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like como suporte. Até a próxima!